Olá, querido professor, professora da escola dominical, irmão ou irmã, eventualmente algum aluno que esteja assistindo esse vídeo de subsídio da classe de jovens. A paz do Senhor. Seja bem-vindo a esse comentário. Hoje nós vamos trabalhar e tratar um pouquinho sobre a lição de número 12, da nossa revista de jovens, que tem como título Episódio 6, O Retorno do Rei. Especificamente, o título, O Retorno do Rei, né, está aqui na nossa revista, porque tivemos congressos, né, da Almadeza e alguns encontros tratando especificamente com esse tema, né, o retorno do rei. Mas a gente poderia chamar esse episódio de várias outras expressões, como a gente conhece. A volta de Jesus, né? O retorno do Senhor e outras expressões que a gente poderia comentar e trazer aqui como título. Mas esse episódio é o episódio tão aguardado, é uma esperança que move todo o cristão. E a gente tem por objetivo, nesta aula, nesta lição, entender essa esperança. Talvez, e é muito importante isso para a classe dos jovens, tá? Porque a gente às vezes vai conversando com os nossos jovens, com os nossos adolescentes na igreja, a gente vai percebendo algumas coisas. E, por exemplo, a gente percebe que muitos jovens e adolescentes não entendem o que significa a volta de Jesus ou o retorno do Senhor. O que implica isso? Por que isso é necessário? Falar desse tema só é possível se nós entendermos os episódios anteriores. Não faz sentido falar da volta de Jesus no sentido completo, bíblico, se nós não entendemos o que está acontecendo nos episódios anteriores. Então, o que move esse retorno do rei, tá? O que move esse retorno do rei é compreendermos o que o Senhor está fazendo na história. Então, a gente já viu no episódio 1, episódio da criação, que o Senhor, ele criou tudo com beleza, com bondade, com harmonia. Esse é o propósito de Deus. É por isso que Deus cria. E há um relacionamento do ser humano íntimo, verdadeiro, justo, entre o ser humano, o seu criador, entre os seres humanos e a criação. Tudo está em harmonia. Essa é a primeira cena, é o primeiro episódio. Só que nós vimos muito bem que isso foi desfigurado pela ação humana, pela rebeldia humana, pela busca de autonomia humana. Isso gerou o que alguns teólogos depois vão chamar de o pecado original, né? Nós, a partir da queda do mal entrando no mundo, nós nascemos debaixo dessa sociedade corrompida. O mal nos afeta, né? Então, a injustiça, as maldades, o choro são causas da rebeldia humana, do afastamento do ser humano contra o Senhor. E tudo foi desfigurado. O relacionamento íntimo do ser humano com o Senhor não é como foi no paraíso. A relação do ser humano com os outros seres humanos ou com toda a criação foi desfigurado. Isso é o segundo episódio. Nós vimos que para tratar dessa questão, o Senhor chama Israel, né? E Israel, ela é inconstante em muitos momentos e diversas vezes não consegue cumprir o seu propósito, mas Deus não deixa a sua criação, o Senhor quer fazer algo. E no episódio que nós vimos Jesus Cristo, ele aponta para o episódio que nós vamos falar hoje. Nós vimos no episódio de Jesus Cristo que Jesus, ao vencer a morte e a sua pregação, né, a primeira mensagem que Jesus prega é que o reino de Deus chegou, né? O Jesus, ele venceu a morte, ele ressuscitou dentre os mortos. E aquilo que aconteceu com Jesus Cristo acontecerá com todos. É isso que nós vimos nesse episódio, tá? No episódio 4. Então, Jesus Cristo, ele nos apontou algo que nós vamos ver, e isso nós vemos em várias passagens das Escrituras, tá? Pode ler Mateus 25 e diversas outras passagens. Aqui nessa lição a gente colocou, né, que quando a gente fala do retorno do rei, né, falar sobre esse tema, não necessariamente a gente vai falar apenas do livro de Apocalipse. Em toda a Escritura há apontamentos para o que o Senhor fará no final dos tempos. E o objetivo dessa lição, eu só estou retomando aqui os episódios, é para você não se esquecer do que significa o retorno do rei. É importante a gente entender esse pano de fundo que esse tema abarca, porque é na questão da narrativa bíblica que a gente pode compreender melhor esse assunto. Então, Jesus Cristo, ele vence a morte, ele vence os principados, as potestades, ele é o rei, ele é o Senhor.
E ele delega à sua igreja, aos seus discípulos, que caminhem testemunhando, declarando e vivendo a dinâmica do reino do Senhor. Só que a gente viu no episódio A Igreja que nós não vivemos plenamente essa dinâmica. O Senhor é rei, nós já sabemos que ele governa, que ele é Senhor e que ele venceu a morte. Mas quando a gente olha a nossa realidade, nós vemos a morte no nosso meio, a injustiça ainda. Somos chamados a ser promotores de lutar contra isso, porque Cristo Jesus venceu. Hoje nós somos chamados a ver uma comunidade que testemunha e vive a dinâmica do reino de Deus. Mas ainda choramos. Então, o que acontece? O episódio 5 e a gente chamou de a dispensação do Espírito, né? É esse episódio intermediário entre a vitória de Jesus na cruz e o anúncio que ele venceu e o que aconteceu com Jesus acontecerá com todos. Venceremos a morte, ressuscitaremos, seremos levados ao Pai. Esse episódio, tá? Há um episódio intermediário, que é o que nós estamos vivendo hoje, testemunhando, vivendo para o Senhor. E aquilo que aconteceu com Jesus aponta, e por que aconteceu com Jesus, nós sabemos que acontecerá com todos. Chegará o dia que o Senhor, e veremos plenamente todas as coisas restauradas. É o que, por exemplo, em Apocalipse será dito, que todo olho verá e todo joelho se dobrará perante o Senhor. É quando o livro de Apocalipse, por exemplo, trata que ele, o Cordeiro, é o único digno de abrir o livro e desatar o selo. Então, o Senhor reina. E quem é crente, os cristãos, sabem disso. E buscam viver essa dinâmica. Porque buscam viver hoje o que viverão plenamente um dia. E quando viverão isso? Quando o Rei dos Reis retornar. Paulo um dia dirá, nas suas cartas, que nós nos encontraremos com ele. Ele virá aos seus. Então, o retorno do rei, e é aqui que a gente toca no foco da nossa lição, que não podemos deixar escapar, é que o retorno do rei significa que o Senhor restaurará todas as coisas. E, novamente, teremos, como no episódio 1, céus e terra interligados. Isso significa que todos nós que vivemos hoje para o Senhor já nos é garantido e nós já podemos viver à luz dessa dinâmica e dessa esperança, que viveremos paz, harmonia, bondade, beleza. A nossa real vocação, nosso real chamado, que o Senhor tem para nós, poderemos viver e viveremos isso plenamente quando se cumprir o episódio 6, o retorno do rei. Ok? Então, aqui na nossa lição de número 12, a gente dividiu alguns tópicos, né? Na primeira parte, a gente explica o que é esse último episódio. Então, essa ideia, tá, do último episódio, quando a gente fala a palavra apocalipse, a palavra fim dos tempos, a gente sempre pensa normalmente em destruição, em caos, em dificuldade. Essa lição não tem esse caráter e não está tratando por esta linha. Quando a gente fala de o retorno do rei, a gente precisa pensar em alegria. Alegria. Porque os cristãos cantavam isso, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E quando eles diziam isso, não é porque eles queriam ver destruição. Não, é porque o Cordeiro venceu a morte. É porque o Cordeiro venceu as obras do mal. Então, muitos deles estavam em perseguição e sofrimento, mas aguardavam ansiosamente que o Senhor restaurasse todas as coisas. Então, primeira coisa que você precisa entender, o objetivo e a conclusão da história bíblica é a criação ser restaurada. O Senhor restaurará todas as coisas. E quando a gente fala do retorno do rei, às vezes a gente pensa somente na nossa salvação pessoal indo para o céu, né? Mas o último episódio não é somente isso. Assim como toda a criação foi desfigurada por causa da rebeldia, autonomia humana, tudo será restaurado. Tudo voltará ao seu lugar. Por isso que João vê em Apocalipse 21 um novo céu e uma nova terra. Tudo será restaurado, tá bom? E o livro de Apocalipse, tá? Ele tem essa mensagem. Então a gente pode pensar no livro de Apocalipse, às vezes achar o livro de Apocalipse um pouco confuso, difícil, mas é claro que isso acontece por conta das características desse livro, do gênero literário desse livro, mas o que a gente quer deixar aqui, que é importante você considerar, é o final, o objetivo,
Um livro que traz esperança para os cristãos e alerta para eles que o Senhor ele conduz a história. E tudo que nós estamos vivendo hoje, tudo que o Senhor está fazendo, é nos conduzindo e nos direcionando para restaurar todas as coisas. A ação de Deus é salvar e restaurar tudo, ok? Então, isso precisa ficar claro, tá bom? Aí a gente falou aqui na parte 2 sobre o novo céu e a nova terra e a esperança do retorno do rei. A conclusão da nossa revista, a gente escreveu assim: a grande história bíblica narra que Deus se moveu e interveio na história, a fim de que a beleza da sua criação, que foi desfigurada pelo pecado, seja restaurada e renovada. O momento mais aguardado, o último episódio, termina com o início de uma nova fase. Como nos afirma João, a antiga terra passará e surgirá uma nova terra, a qual será governada pelo único verdadeiro Rei, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos sobre o final dos tempos, né, às vezes existem várias correntes teológicas, né, estudiosos, dividindo em várias etapas como vai acontecer isso. A igreja vai passar 1000 anos determinada coisa ou não vai passar esses 1000 anos é literal ou não, e vários debates teológicos. O objetivo, embora você, professor e professora, tenha liberdade de trabalhar na sua classe da melhor maneira que deseja esse tema, aqui a gente não tocou nessa questão e a gente focou em 3 pontos que é uma convergência entre todos os cristãos de como acontecerá as coisas no fim, tá? Então, quais são os 3 eventos que todos os cristãos, as correntes cristãs aí, acreditam que acontecerá no fim de tudo? O primeiro é o que a gente chama de o retorno. O Senhor voltará. Assim como Jesus em Atos 1 foi assunto aos céus, né? Ele subiu aos céus, foi levado aos céus, e foi dito assim como vocês o veem subir, ele voltará. Foi isso que foi dito aos discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus aguardam isso, porque os próprios anjos declararam a respeito disso, Jesus. E Jesus declarou outras vezes que retornaria aos seus. Então, a primeira coisa é que nós vamos ter a volta de Jesus. Jesus voltará. E na volta, quando o Senhor voltar, nós teremos a ressurreição. Ressurreição. Quando Jesus Cristo morre na cruz, ao terceiro dia ele ressuscita. E aquilo que aconteceu com Jesus, foi ressuscitado, acontecerá com todos. Todos ressuscitarão, seja crentes ou não. Todos que morreram voltarão à vida. O corpo não será como o nosso corpo, será um corpo diferente. Será o corpo que a gente chama de corpo glorificado. Todos ressuscitarão dentre os mortos. Então, no retorno do rei, nós temos 3 acontecimentos nesse episódio. O Senhor voltará. Voltará, isso significa que ele governa, que ele reina e ele botará tudo em ordem. Isso para os cristãos é alegria, esperança. Outra coisa significa quando esse retorno é que nós, todos que morreram, serão ressuscitados. Todos voltarão à vida. Isso é possível porque o Senhor deseja assim. Ele governa, ele tem poder sobre a morte. Ele chama todos. E a outra coisa que acontecerá é o que a gente chama de julgamento. Existirá um julgamento final. Para os cristãos, esse julgamento significa entrega de galardão. Significa venha comigo e viveremos para sempre. Significa viver eternamente nesse novo céu e nessa nova terra sob o reinado do Senhor. Agora, aqueles que o seu nome não estão inscritos no livro da vida serão direcionados a uma condenação eterna, ao julgamento. O Senhor, ele é justo. O Senhor conhece todos os corações, conhece todas as consciências, e o Senhor colocará um ponto final na maldade, na injustiça, na rebeldia, na autonomia humana. Por isso que o Senhor, no final de tudo, colocará tudo em ordem. O retorno do rei significa que todas as coisas estarão no devido lugar. Significa que tudo que é para ser vivenciado na bondade, na beleza, na harmonia do reinado do Senhor estará no seu devido lugar. E por isso que para todos aqueles que vivem para Cristo será um momento de maior alegria, porque não haverá mais choro, nem dor, nem tristeza. O Senhor estabelecerá o seu reino de forma plena, tá? Então, esse é o foco da nossa lição
tá? De número 12. Espero, professor e professora, que você desenvolva todos os tópicos. Nós colocamos muitas informações aqui nessa lição. Aproveite esse tema, esclareça as dúvidas dos seus alunos e desejamos que nesse domingo a aula seja edificante e abençoadora para a sua classe. Tá ok? Deus abençoe e até a próxima aula.